Olá, quarto ano. Estamos aqui hoje para a nossa aula de ética, tá? Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês, tá? E a gente hoje, vocês vão colocar primeiro na página 122, tá? A gente hoje vai falar de algo muito importante, que é a Cruz Vermelha. Mas antes da gente começar a falar, deixa eu só dar um lembrete a vocês, tá? Nossas aulas presenciais estão bem próximas da volta. Próximo dia 17, próxima semana, nossas aulas estarão voltando, nossas aulas presenciais. E nós da Escola Dinâmica estamos sentindo muita saudade de vocês, tá? Então, nossa escola está preparada, nós temos tapete sanitizante, temos pessoas que vão ficar na portaria, né, medindo a temperatura. Temos as cadeiras de todas as salas, as bancas estão demarcadas, o nosso birô também está demarcado, para que haja aquele distanciamento, tá? Que é o que o protocolo do governo nos pede para fazer, tá? Tem álcool em gel na escola, os banheiros estão lá disponíveis com sabão para que vocês possam ficar lavando as mãos, para que nós, funcionários, também possamos estar lavando as nossas mãos. Tudo visando combater a Covid, certo? Então, nós estamos com muita saudade desse calor humano e nós estamos contando com a presença de vocês na escola, tá? Estamos esperando por todos vocês, tá? E hoje nós vamos falar sobre a Cruz Vermelha. A gente muitas vezes assiste no jornal que acontecem algumas catástrofes ambientais. Pode acontecer deslizamentos de barreiras, terremotos em alguns países, né? As enchentes, tornados. Então, são várias coisas que acontecem, inclusive em outros países. E quando acontece isso, geralmente morrem pessoas. E as pessoas que ficam vivas, né, muitas delas perdem tudo aquilo que têm. Então, essas pessoas muitas vezes não têm, perdem seus alimentos, perdem tudo aquilo que construíram ao longo de anos. E para combater, para aliviar as dores dessas pessoas, existe a Cruz Vermelha, certo? A Cruz Vermelha, ela serve. Então, a Cruz Vermelha, ela muitas vezes, né, ela ajuda essas pessoas. Essa Cruz Vermelha existe em vários países, inclusive nós temos aqui no Brasil também. E as pessoas que são vítimas, né, dessas catástrofes, inclusive as pessoas que são vítimas de guerra, pessoas que são refugiadas. Então, todas essas pessoas são ajudadas, né? Elas recebem assistência médica, recebem alimentação, recebem os primeiros socorros, tudo visando a sua melhoria. E, inclusive, nós temos aí, tem assim, para começar, logo aí, né, tem um mini texto. E nós estamos vendo aí, ó, pessoas que estão sendo socorridas nas imagens do livro de vocês, né? Então, inclusive, a primeira imagem tem uma pessoa, né, que está sendo imobilizada. Na segunda imagem, a gente já tem né, uma pessoa aí salvando um bebê. E essas pessoas que trabalham na Cruz Vermelha, elas fazem muito bem as pessoas, né? Elas enfrentam muitos desafios para poder auxiliar
outras pessoas que estejam precisando. Então, tem assim, em 1873, né? 1863, foi criada uma organização que se chamava Comitê Internacional para Militares Feridos. Tinha alguns militares, né, que iam para a guerra, se feriam, e eles também precisavam de ajuda. Em 1873, essa mesma organização passou a ser chamada de Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Tá? Então, foi aí que começou a crescer, essa Cruz Vermelha começou a crescer, então começou a arrumar mais parcerias, né? Mais pessoas ficaram engajadas, isso aí. E a Cruz Vermelha, ela não tem fins lucrativos, ou seja, a Cruz Vermelha, ela não se preocupa em arrecadar dinheiro, não, tá? Tem pessoas que acham que eles fazem esse serviço em troca de dinheiro, mas não é, tá? Então, um dos objetivos, prestar assistência às pessoas vítimas de guerras e catástrofes naturais. A gente sabe que, infelizmente, existem alguns países que vivem em guerra e algumas pessoas se ferem por conta disso. E a Cruz Vermelha está lá para poder prestar uma assistência, para poder auxiliar essas pessoas, poder amenizar a dor dessas pessoas, né, das famílias também. Por quê? A gente sabe quando os países entram em guerra, aquelas pessoas que foram para o conflito, né, para o combate, foram para a guerra, as pessoas que morrem, as famílias também vão sentir, né, esse vazio, porque também vão perder os seus parentes que estão lá. Então, alguns dos trabalhos, nós vamos ver aqui, alguns dos trabalhos realizados pela Cruz Vermelha. São muitos trabalhos, tá? Então, age para que os direitos humanos não sejam violados, né? A gente sabe que tudo que vai ser feito tem que pensar na questão dos direitos humanos, não é? Para que uma pessoa, por exemplo, ela não sofra, para que uma pessoa não seja violentada, então elas também buscam isso, né? Para que as pessoas, para que os seres humanos eles possam ter os seus direitos assegurados. Distribui alimentos. Algumas vezes a Cruz Vermelha faz, inclusive, campanhas para arrecadação de alimentos, de água, para aquelas pessoas que estejam realmente necessitando naquele momento, realmente precisando, tá? É por isso que muitas vezes, quando acontecem problemas em outros países, aí a gente vê aqueles caminhões do exército chegando com muitas coisas, né? Eles levam aqueles galões de água, levam alimentos, levam roupas para as pessoas. Então, isso aí é a Cruz Vermelha, são as pessoas da Cruz Vermelha que se mobilizam, se juntam para poder arrecadar aquilo que as pessoas estão precisando naquele momento, tá? Assistência médica, eles também dão. Como a gente está vendo aí na primeira imagem do livro, tem uma pessoa sendo imobilizada, né? Uma pessoa provavelmente aí uma vítima de uma catástrofe. Então, isso aí é um tipo de assistência médica. Ela está recebendo os primeiros socorros para depois poder ver o que pode ser feito por ela. E é um trabalho humanitário. A partir do momento que a gente ajuda outras pessoas, a gente está sendo humano, não é? Então, o humanitário é isso, é a gente se colocar no lugar do outro, a gente fazer o bem pela humanidade. Então, tudo isso aí gera um trabalho humanitário, tá? E lembrando que eles não fazem isso por dinheiro, eles fazem apenas por amor ao próximo. E a gente está vendo aí duas situações nessas imagens que a gente fica se imaginando, a gente fica imaginando, né? A gente tem uma enchente nessa primeira imagem. A gente está vendo aí que tem alguns locais, como esse aqui, por exemplo, que a gente só consegue ver o telhado. Aí tem outros, né? Porque aí depende da altura da casa também.
Então, assim, as pessoas aí, elas estão ilhadas, né? Estão com água aí por todos os lados. Então, a gente imagina essas pessoas. E a gente, quando isso acontece, as pessoas perdem tudo, inclusive até documentos. A gente sabe que para tudo a gente precisa de uma documentação. Se você vai ao médico, você precisa levar uma documentação para poder comprovar que é você. Se você vai se matricular na escola, seus pais precisam levar documentação, né? Não é só chegar e dizer, olha, o nome do meu filho é tal, meu nome é tal, ele nasceu em tal data. Não, você tem que levar, os pais de vocês têm que levar a documentação deles e a de vocês. E essas pessoas assim, elas perdem tudo, inclusive a documentação. Então tem que tirar os documentos novamente, elas perdem roupas, elas perdem os móveis, né? Que inclusive muitas pessoas, né, fazem suas compras, precisam parcelar, que a gente sabe como a situação está cada vez mais difícil, então precisam parcelar suas compras. Tem pessoas que compraram uma casa num lugar desse com muito sacrifício. E o que é que acontece? Muitas vezes é a enchente, né, quando vem, leva tudo. Inclusive, tem casas que não resistem e até as paredes da casa desabam. Aqui, ó, isso aqui foi um terremoto. Vejam só tem os escombros aí, que são esses pedaços aí de parede, pedaços de telhados, restos de móveis, as coisas que, quando desabou aí, os pedaços que ficaram, que a gente chama de escombros, tá? Às vezes, ainda tem pessoas que estão soterradas. Quando a gente diz soterradas, são as pessoas que estão embaixo disso tudo aí. Então, tem pessoas que ficam aí. Algumas ainda conseguem passar algumas horas e sobreviver. Outras, infelizmente, não conseguem sobreviver, né? Então, é bem complicado. Então, aí, ó, mostra na união, né, da Cruz Vermelha Brasileira. Aqui no nosso país também sempre acontece algum problema, então essas pessoas se unem para poder ajudar ao próximo, certo? Então, a gente precisa sempre pensar em ajudar o próximo. Sempre tem alguém precisando da nossa ajuda, tá? Olha aí outras situações, ó. Estão vendo aqui a campanha, o cartaz, ó. Arrecadação de alimentos não perecíveis. Quando a gente fala em alimentos não perecíveis, são aqueles. Quando a gente fala em alimentos perecíveis, são aqueles alimentos que podem ser arrecadados sem se estragar imediatamente. Por exemplo, arroz, feijão, aqueles alimentos que podem também ser consumidos, né? De uma forma que não demore tanto, claro, né? Mas que também não vá se estragar com tanta facilidade, né? Então, eles aí arrecadam esses alimentos para poder distribuir para as pessoas que estão precisando, né? Pessoas que são vítimas de algum problema de guerra, né? De algum problema ambiental, um terremoto, uma enchente, tá? Aqui, ó, a gente vê nessa outra imagem, eles unidos aí. E essa última imagem aqui, ó, no combate ao coronavírus, né? A gente sabe, nós estamos esperando pela vacina, né? Ainda, né, está em fase de teste ainda, né? Infelizmente, né, foi essa Covid, né? Está sendo uma doença, né, que já matou várias pessoas também já se recuperaram, mas a gente tem que torcer para que essa vacina ela seja produzida o mais rápido possível, para que alguém possa encontrar a cura o mais rápido possível, né? Para que menos pessoas possam sofrer, tá? Olha aqui, ó. Pessoas que são vítimas ou de algum problema, eles carregam essas pessoas para poder prestar o socorro.
Aqui, ó, esse aqui, ó. Tem umas pessoas que estão até aqui, ó, para salvar, né? Pode ser uma pessoa aí que esteja também que seja vítima de afogamento. Então eles vão salvar. Ou se eles forem pela água, pode ser um caminho mais fácil também para eles poderem atravessar para o outro lado, ó. E a gente já está vendo aqui que eles já salvaram um bebê, não é? Então eles usam essas lanchas também, né, para poder facilitar o percurso ou para poder socorrer uma pessoa. Inclusive, essa pessoa pode até ser vítima do afogamento também. Eles aqui, ó, fazendo outra campanha, tá? Então, assim, é um trabalho maravilhoso, mas que, infelizmente, muitas vezes não é valorizado, né? E eles estão aí, ó, salvando vidas, né? Se a gente viu ali algumas imagens deles por cima de escombros. Então, eles enfrentam, inclusive, vários perigos para poder salvar a vida de outras pessoas. Olha aqui, ó. A imagem, né, novamente do escombro. Outra imagem aqui de enchente. Olha só, minha gente. Essa daqui. Essa imagem aí, vocês imaginem uma pessoa tentar andar por dentro disso aí. Tem lugares que a gente vê quando chove bastante que as pessoas ficam com água pela cintura, com água pelo pescoço. Essa água muitas vezes está contaminada. Então vejam a situação. Quando acontecem os tornados também, né? Aqui no Brasil a gente tem muita sorte, porque a gente vê muitos países, né, por aí, tendo terremotos, tendo ciclones. E aqui, graças a Deus, a gente não sofre tanto com esses problemas. A gente não sofre tanto com esses problemas. Então, isso aí já é uma grande ajuda, né? Cruz Vermelha no Brasil. Primeiro surgiram em outros lugares, né, que a gente viu, e depois ela chegou em nosso país. Aqui no Brasil, ela foi criada dia 5 de dezembro de 1908, né, já faz um bom tempo, mas muitas pessoas ainda desconhecem o trabalho da Cruz Vermelha, ou então não dão a devida importância. No Rio de Janeiro, ela foi criada, e o objetivo da Cruz Vermelha brasileira auxiliar de forma voluntária os necessitados de amparo. Quando a gente fala necessitados de amparo, são aquelas pessoas, né, que naquele momento elas estão passando por algum problema muito sério. Foram vítimas de enchentes, foram vítimas de catástrofes, né, de problemas muito sérios, e essas pessoas muitas vezes perdem tudo. Então, essa Cruz Vermelha está aí para poder ajudar. E aqui no Brasil, ela tem 50 filiais, né? Ela está presente em 17 estados e 33 cidades, tá? E um dos objetivos dela também é aliviar a dor humana. A gente sabe, né, que quando a gente está passando por uma certa situação, quando as pessoas perdem tudo, então essas pessoas elas sofrem bastante. E a Cruz Vermelha está aí para poder amenizar a dor dessas pessoas, tá? Inclusive, tem assim aí, curiosidades. Países não cristãos colocam o símbolo vermelho da sua religião. Israel adota a estrela de Davi. Na página 123, ó, vocês têm assim, 1, 2, 3, tá, gente? Fique por dentro. Os países não cristãos colocam o símbolo vermelho de sua religião, em vez da cruz. Por exemplo, Israel adota a estrela de Davi. A solidariedade dessa organização é um exemplo para todos nós. A ajuda que ela presta pode ser de qualquer ordem: alimentação, agasalhos, educação, cuidados médicos, proteção, e essas reticências aí significa que ainda tem outras coisas. É um belo exemplo. Que tal seguirmos esse grupo ao nosso modo? Isto é, ajudando cada um que encontramos,
simplesmente com uma ação humanitária, sem outros interesses. Ajudar por ajudar. Assim faremos nosso próprio grupo de ajuda. Será que em nossa escola, em nossa casa, em nossa rua, etc., há necessidade de sermos colaboradores? Quem sabe um dia você não será membro da Cruz Vermelha. A gente tem aí alguns símbolos, né, de lado. São alguns países, que são os países, né, que são aqueles países não cristãos que adotam esses símbolos. Então, a gente tem, ó, aí, primeiro símbolo, bandeira suíça, 1863. Bandeira turca, 1876. Bandeira neutra de religião, 1992. Aí tem embaixo aí português, inglês, né? O símbolo da Cruz Vermelha, certo? E a gente sabe que cada país tem a sua crença, né? Tem o seu modo de seguir a fé, não é? Mas, apesar de tudo isso, as pessoas precisam todas, né, ajudar. Quando o livro fala ajudar por ajudar, é o quê? Você ajudar sem esperar nada em troca, tá? Você ajudar de coração, você ajudar aquela pessoa porque realmente ela naquele momento está precisando, certo? Vocês têm aí a atividade, deixa eu só mostrar aqui. A atividade, a página 124. 124, tá? Então tem assim, primeiro quesito. A Cruz Vermelha realiza um trabalho com objetivos de prestar socorro às pessoas vítimas de. Primeiro, acidentes de moto. Será que o objetivo delas é atender as pessoas que são vítimas de acidente de motos? Foi isso que a gente falou? Não, então você não marca a primeira opção. Segunda opção, catástrofes naturais. Será? Sim, certíssimo. Pode marcar a segunda opção. Violência no trânsito. Será? Não, a gente viu ali, né, as catástrofes naturais. Então, violência do trânsito você não marca. Protestos e manifestações. Quando a gente vê aqueles protestos nas ruas, aquelas manifestações, será que a Cruz Vermelha ela foi feita para poder auxiliar aquelas pessoas vítimas desses protestos e dessas manifestações? Não. Pessoas vítimas de guerras? Sim, ó. Então, você vai marcar catástrofes naturais e guerras. No caso, é a segunda e a última opção do primeiro quesito, tá? O segundo quesito, a gente tem assim, observe as imagens e escreva o trabalho realizado pela Cruz Vermelha no espaço a seguir. No primeiro, nós estamos vendo aí, né, como se fossem os hospitais montados ali, os hospitais de campanha. E tem algumas pessoas que estão aí, né, as pessoas que trabalham na Cruz Vermelha estão com alguns pacientes, né, algumas pessoas precisando de ajuda. A segunda imagem, nós já estamos vendo outras pessoas, né, sendo ajudadas também. Então, tudo isso aí, todas essas 4 imagens, tem pessoas que vêm sendo ajudadas. Então, o que é que essas pessoas estão recebendo? Na da segunda imagem, nós estamos vendo uma senhora, a senhora que está com a roupa preta, ela está recebendo alguma coisa. Isso seria o quê? No caso, a Cruz Vermelha está o quê? Entregando alimentos, né, para as pessoas vítimas de enchentes. Nessa última imagem, pelo clima aí da foto, pela cor da foto, a gente vê
não é que sair. Está numa época chuvosa, então está naquela época em que, né, tem aquelas grandes enchentes, né? Tem aquelas graves enchentes que a gente está acostumado, infelizmente, a ver, né? Então, ó, vocês podem colocar. Primeiro quesito, isso é para você marcar catástrofes naturais e guerras. Segundo quesito, você vai botar a Cruz Vermelha nas imagens, mostra seu trabalho de entrega de alimentos para pessoas vítimas de enchentes. Soldados examinando e tratando pessoas doentes. Na primeira imagem, nós estamos vendo, né? Pessoas doentes sendo tratadas. Na segunda imagem, a gente está vendo já pessoas recebendo alimento, não é isso? Então, na terceira imagem, tem pessoas também aí sendo atendidas. E na quarta imagem também, né? Inclusive, na quarta imagem, a gente consegue ver que o clima aí está chuvoso, né? E a gente, então, aí a gente compreende melhor que foi a questão das enchentes, tá certo? Então, ó, está aí a correção. Qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo, tá certo? E na página 125, na nossa agenda está com visual novo aí no slide, ó. Então, na página 125, é a atividade de casa, atividade pós-vídeo. Então, tem assim. Terceiro, complete as frases com as palavras que informam alguns dos principais papéis do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV. No quadrinho, né, no retângulo, a gente tem assistência médica, prisioneiros de guerra, pessoas desaparecidas e populações civis. Letra A. Supervisionar o tratamento de. Letra B. Ajudar a busca de em um conflito armado. Essa letra B está facílima, né? Letra C. Organizar a para os que foram lesionados no campo de batalha. Letra D. Organizar proteção e cuidados para. Ó, tá bem fácil, tá? O quarto quesito é uma pesquisa e tem assim: com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre outras instituições que, como a Cruz Vermelha, trabalham na assistência a pessoas em situação de risco e coloque os resultados abaixo. Encontre 5 entidades. Você pode colocar lá no Google, quando você for pesquisar assim, instituições que fazem trabalhos sem fins lucrativos, ou então instituições que realizam trabalho parecido ou igual com o da Cruz Vermelha. Então, vai aparecer, aí você escreve o nome da instituição, no quadro onde tem um quadrinho instituição, e onde tem linha de ação, você vai dizer o que é que essa instituição faz nesse linha de ação, tá? Você vai dizer qual é o trabalho que esse órgão, que essa instituição realiza para poder auxiliar as pessoas, tá? E só para a gente comentar rapidamente, né? Na aula passada, a gente falou sobre
a doação, a gente falou sobre doação de órgão, doação de medula, né? E doação de sangue também a gente falou, né? E na próxima aula, a gente vai falar alguns pontos, né? Porque tem a ver com a próxima atividade de ética. A gente vai falar sobre alguns pontos importantes, os pontos mais importantes dos conteúdos que a gente falou, né, durante essa unidade, tá? Então, a gente vai relembrar um pouco, né, para a gente poder responder o próximo exercício que está no livro de vocês, tá certo? Então, ó, um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula. Lembrando, nós estamos bem próximos da volta às nossas aulas presenciais, tá? Então, estamos aguardando por todos vocês.